Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero saber se vocês estão fazendo gestão do desempenho ou simplesmente avaliando o desempenho em momentos específicos do trabalho, do ano ou do seu período de avaliação. Muda muita coisa. Tem gente que acha que tanto faz e gestão do desempenho passou a ser só um termo novo para valorizar um pouco mais a liderança e o trabalho em equipe, mas eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: quem trabalha, quem pensa em equipe de alta performance, como eu, que só falo isso, e liderança para mim só faz sentido se for liderar equipes de alta performance, em empresas, sejam grandes corporações, ou seja, em startups e pequenos empreendimentos. Mas o que diferencia? Eu vou falar para vocês aqui o que é a minha visão de gestão do desempenho. Uma visão muito ampla, muito processual, mas que depende 100% de habilidades de liderança, depende muito de comportamentos envolvidos tanto do avaliador, tanto do líder, quanto da equipe. Mas eu vou fazer para vocês aqui um passo a passo disso e tentar ser o mais claro possível para vocês saírem aplicando isso já a partir de quando assistir o vídeo. Então, eu vou contar primeiro uma historinha, por que eu cheguei nesse conceito meu de gestão do desempenho. Não foi nem trabalhando como gestor de equipes, tal, como vocês alguns de vocês já sabem da minha trajetória em banco e depois como consultor, mas foi por um incômodo que eu comecei a sentir, porque eu comecei a ser muito convidado, muito chamado para dar palestra e workshop sobre avaliação de desempenho e feedback. E eu falava para os meus contratantes que clientes, em alguns casos, parceiros em outros, e na maioria deles parceiros e amigos ou clientes e amigos. Mas eu tinha liberdade para questionar, até porque eu que ia lá falar o que eles queriam que eu falasse. E a minha indignação é o seguinte: gente, feedback ou avaliação de desempenho, ou os dois numa sequência, faz parte de um processo de gestão do desempenho. Eles isoladamente não têm valor. Imagina um feedback, você dá um feedback super específico, e tem vídeo meu aqui nos canais falando sobre feedback, mas você dá um feedback super bem feito, tal, se ele ficar solto, isolado de um processo, aquilo se perde no médio prazo. Faz um efeito muito bom, dá um efeito muito bom imediatamente, mas no médio e longo prazo se perde totalmente. A avaliação do desempenho é como dirigir o carro a 120 por hora olhando para o retrovisor. Você vai avaliar um período que já passou. Só por isso eu já acho muito ruim. Mas por quê? Porque assim, tem avaliação de desempenho que é semestral e tem algumas que são anuais. Aí você vai pegar o ano do cara para avaliar no momento X lá, para, em tese, traçar um plano de ação para o ano seguinte. É muito prazo para ficar sem falar de novo, para ficar sem conversar de novo. Serve como formalização de política de RH e tal, para mim só serve para isso. Por mais radical que seja, para mim tem muito pouca validade. Então eu vou falar para vocês do processo todo de gestão, porque a partir dessa minha indignação com meus clientes contratantes, eu falei, não faço mais nada que for feedback e avaliação de desempenho. Eu só vou falar, tanto palestra, workshop e tudo mais, se for sobre a gestão do desempenho, que é muito mais amplo, muito mais consistente e dá resultado. Para mim, feedback e avaliação de desempenho isoladamente dá um resultado muito parcial, um resultado muito momentâneo. Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu esqueminha na tela do computador, de vez em quando eu vou dirigir o olhar para cá, não se incomodem, por favor. Então, a gestão do desempenho começa na definição de uma vaga, de um perfil de vaga. Veja a incoerência, tem gente que contrata errado e depois cobra desempenho da pessoa que contratou errado. Você contratou a pessoa para a função errada, a pessoa errada para a função certa, ou vice-versa, sei lá. Contratou errado, não cobra desempenho. Assuma que contratou errado, e aí, ou engula, o que é pior, ou então conserte,
do jeito que for melhor. O melhor jeito é orientando, revendo e tal. Mas às vezes não dá. Então contrata errado, depois fica lá sofrendo com alguém que não está entregando. E cobrando desempenho de alguém que não tem capacidade para dar aquele desempenho. Então vamos lá. Como que começa isso? Acho que grande parte das pessoas já conhece aquela definição de competências comportamentais, muito usada na contratação, que é a definição mais simples, e me permitam aqui, o contexto vai ficar bem mais complexo, mas aquela definição, conhecimentos, habilidades e atitude, é o chá. Conhecimentos, habilidades e atitude. O que ele tem que saber, né, conhecer, o que ele tem que saber fazer e como ele se comporta com aquilo que ele sabe, teoricamente, e sabe fazer. Então eu falo que conhecer é saber, conhecimentos, habilidade é tudo. Conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e atitude é querer fazer. Na minha opinião, por motivos muito particulares, que eu acredito muito mais nos comportamentos do que nos conhecimentos teóricos, a atitude é a base de tudo. Então, quem quer de fato, né, quem tem atitude, o querer fazer, ele aprende a teoria, ele aprende a fazer e basta ele querer de fato. Então, sabendo que o conhecimento, habilidades e atitudes é a base que você precisa, você tem que pôr a entrega na frente. Se eu preciso da pessoa que seja lá, por exemplo, um técnico contábil, vou falar qualquer coisa porque me veio na ideia uma pessoa que precisa de concentração, que precisa de conhecimento técnico específico, que precisa ser focada no trabalho, ser comprometida com prazos e tudo mais. Se a entrega é essa, que conhecimentos, habilidades e atitudes essa pessoa tem que fazer? Aí deve ter gente pensando assim, mas todo mundo faz desse jeito. Não faz. Pega um modelinho pronto lá no RH, ou então na área que já está pronto faz anos, e vai contratando as pessoas sempre com aquele mesmo modelo. Inclusive, muda perfil comportamental. Tem um que tem que ser mais focado, tem outro que tem que ser mais aberto, mais fora da caixa. Por exemplo, uma pessoa de criação não pode ser focado, concentrado e tudo mais. Pode até ser, mas se você for travar isso numa contratação, você não vai contratar ninguém. Então, o job description, antes, a descrição do cargo, o que essa pessoa faz? Descreva tudo. E aí, com base nessa descrição do cargo, defina o perfil da vaga. Seja muito preciso nisso. Contrate certo. Então, uma vez definido o perfil da vaga, o primeiro passo da gestão do desempenho, definir bem o perfil da vaga. O segundo passo, você, líder de equipe de alta performance, ou que está se preparando para ser um líder de equipe de alta performance, se comprometa com a contratação. Não delegue totalmente a contratação, delegue aquele primeiro filtro, delegue o trabalho mais volumoso do negócio, que deve ter gente específico para fazer. Ou se não tiver, é um trabalho teu desde o começo. Mas se comprometa, porque essas pessoas vão dar resultado para você. Eu tenho uma história comigo que virou case de um cliente reclamando de funcionário dele, e olha, estou falando de o meu interlocutor nesse caso, meu cliente, era uma alta gerência, contratou uma pessoa de média gerência que não estava entregando. E eu falei para ele assim, ele reclamando, eu falei para ele, mas pô, ele tem menos de 90 dias na função, não foi você que contratou? Ele falou, não, eu só vi o perfil técnico, comportamental, eu deixei para o RH. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque vai dar errado. Porque, por mais comprometido que o RH seja, o resultado ele vai dar para você. As metas que ele tem que cumprir são suas. A interlocução dele no dia a dia tal é com você, ainda que não seja, porque nesse caso não era na mesma unidade. O gerente ficava, tinha várias, é um gerente regional. Mas ele vai ter que conversar todo dia com você, não com o RH. Ele vai ter que atender o teu cliente, não é o cliente do RH. Por mais que na forma ampla seja todos clientes da empresa,
mas no dia a dia é aquele ali. Então ele fala assim, não, eu só vi o perfil técnico. O perfil técnico que o RH podia ver, porque é comprovável, precisa da certificação tal, precisa ou aplicar o teste A, B ou C, pronto. Agora, se inverte a parada aí, vê o técnico, eu vejo e o comportamental, que é o diferencial de performance, tenho isso na cabeça, diferencial de performance é o comportamental, não é conhecimento técnico. Conhecimento técnico, mais cedo ou mais tarde, você arruma um jeito de adquirir. O perfil comportamental é muito mais difícil, em se tratando de adultos, em se tratando de pessoas já com experiência, com alguns vícios e tal. Mas é possível mudar? É possível mudar, mas é muito mais difícil. Então vamos lá, feito a contratação, defini o perfil, participei efetivamente da contratação, pus para dentro. Ainda assim, estou correndo riscos. Por isso, eu sempre digo, usem os 90 dias de experiência. Use os 90 dias de experiência não como aquela facilitador de demissão mais barato. Pelo amor de Deus, em todas as situações, em todas as oportunidades eu falo, demissão é o último recurso, apesar de ser um recurso. Mas use esse período para ajuste, para alinhamento. Observe. Não estou falando para você ficar junto com o cara, com a pessoa lá o tempo todo, mas naquilo que você percebe que está destoando, que você esperava um pouco mais, chama para conversar, vai corrigindo. Use esses 90 dias como experiência para os dois, né? Para você como líder e para o teu funcionário lá. Lembre-se que eu estou falando de montar a equipe de alta performance. Ah, eu tenho uma massa lá. Pô, eu não gostaria que ninguém tivesse uma massa de funcionário. Mas se tem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para aqueles que são o teu core, as pessoas que te sustentam. Esses, aproveite os 90 dias para ajustar, alinhar. Se for necessário sentar 10 minutos todo dia, sente 10 minutos todo dia, se for possível. Ah, mas não tenho esse tempo. Beleza, então dentro das possibilidades, dentro das oportunidades, use esses 90 dias para ter certeza que aquela pessoa é a pessoa. Ok? Então, passando pela primeira fase, ó. Definição de cargo, definição de perfil, contratação efetiva, é a hora de pôr para dentro, de participar do recrutamento e seleção. Terceiro, aproveitar muito bem os 90 dias de aviso prévio, de contrato de experiência. Passou isso, tem outras nuances aí. Uma delas é política de cargos e salários. Eu respeito muito as políticas, eu acho que as empresas têm que ter política, mas tem política que é muito burra, tem política que faz a empresa perder dinheiro e não ganhar nada com a organização, com as normas, com as referências e tudo mais. Em se tratando de equipe de alta performance, você pode contratar uma pessoa que está pronto para assumir um cargo muito, muito melhor, superior, e te dar um resultado absurdo, e te ajudar muito, num prazo de 3, 4 meses. E aí a política fala que só pode promover a pessoa depois de 1 ano. Ah, dá para brigar com a política? Gente, pelo amor de Deus, não estou pedindo aqui para ser aquele contestador idiota que reclama de tudo, que é contra tudo e nada disso. Mas, em se tratando de equipes de alta performance, de empresas que querem ter equipes de alta performance, eu estou falando que a empresa tem que ter essa intenção, a empresa como um todo, as políticas têm que ter alguma flexibilização. Como fazer isso? Não sei, depende de caso a caso, depende de empresa para empresa, e tem umas que não vai fazer, não vai conseguir fazer, beleza, vai perder o funcionário bom. Porque esse cara que está pronto, que sabe que está pronto, que tem uma oportunidade ali na tua empresa, provavelmente ele tem oportunidade no mercado. E para ele ir para o mercado, não deve ser um problema. Então, a política de aumento de salário, só pode ser. Aconteceu comigo. Eu recebi um aumento de salário, uma proposta de mudança de emprego, que, pasmem, não é mentira, isso faz tempo, obviamente, época da inflação alta e tal. Meu salário aumentaria 108%.
Aí o banco que eu estava, não, a gente vai fazer uma proposta, a gente vai te fazer uma proposta, papapá, segue a política. A proposta é 25% de aumento agora e 3 meses depois mais 25% de aumento. Quer dizer, se viesse de uma vez só era 50%, mas a política pedia que tinha que ser 25% agora e 25% depois. Reteve o Luiz Eduardo? Óbvio que não. Foi só a questão do dinheiro? Também, nesse caso, também não. Mas nós vamos falar isso mais para frente. Mas a política está travada e eu respeito. Por favor, não pense que eu sou contra regras. Não é ser contra regras. É usar argumento suficiente para propor flexibilização dessas regras. Eu vejo casos em que a política funciona contra o funcionário e aí a empresa acha que está ok, né? Quer dizer, não acha que está ok, mas faz vista grossa. Então, por exemplo, eu não posso promover a pessoa se não tiver menos de 1 ano. Mas eu promovo assim mesmo, não dou aumento, deixo ela sem o título, mas deixo com a responsabilidade, o que é uma puta de uma injustiça. Então, falar assim, mas a política tem que ser respeitada. Então respeita. Então respeita o tempo todo. Né? Não é para quando interessa tem que respeitar a política, quando não interessa joga a política debaixo dentro da gaveta. Não vou nem falar no lixo, mas dentro da gaveta. Isso acontece em todas as empresas com as quais eu me relaciono, não é com uma ou com outra. E não é generalizado na empresa, numa área, em outra área, são pessoas trabalhando. Né? O RH sabe de tudo isso? Algumas vezes sim, eventualmente, e muitas vezes, na maioria talvez, não. Então, eu estou falando de práticas, eu não estou falando de modelo de gestão de manual, estou falando de práticas de mercado. Então, gente, políticas de cargos e salários, quando você está tratando com alta performance, profissionais focados em resultado, que entregam de fato, se comprometem, estão de fato dentro da intenção da empresa e da sua intenção como líder, merecem um tratamento diferenciado, pelo menos na tentativa de flexibilização das políticas. Outra coisa, dentro da gestão do desempenho. Esses profissionais de alta performance trabalham com base em objetivos e metas. Então, mantenha o norte bem indicado. Tem líder que fala sobre isso, sobre metas, sobre direcionamento, na hora de cobrar resultado. E não é na hora de cobrar que você define, que você fala sobre a meta. É na hora de ir buscar. É no ponto de partida, não no ponto de chegada. Nossa meta era tanto. Não se falou da meta durante o período, não se ajustou rota, não se fez checkpoints, né? Ver parcialmente que ponto nós estamos. Quando não faz isso, a meta fica solta, fica muito perdido. Então, objetivos e metas têm que ser alinhado e realinhado o tempo todo, quando se fala de gestão do desempenho. Né? Desempenho estou entregando ou não? A grande diferença da gestão do desempenho, da avaliação do desempenho, é como eu falei no começo, a avaliação do desempenho você trabalha para avaliar um período que já aconteceu, já era. A gestão do desempenho, você vai corrigindo, construindo, melhor dizendo, não é nem corrigindo, se você estiver fazendo bem feito, é construindo o processo, construindo o resultado. Então eu acho isso, gestão do desempenho é a construção do resultado que você quer em equipe, que você quer, que você precisa. Dentro disso, tem objetivos e metas, tem tudo bem definido, defina os checkpoints individuais. E pode ser individual, pode ser de equipe. Como? Feedbacks estruturados. Feedbacks estruturados quer dizer um momento específico do feedback que tem um motivo, que tem um processo. E aí, mais uma vez eu falo, procurem meu nome, Luiz Eduardo Neves Loureiro, feedback, vocês vão achar vídeos sobre feedback, falando estrutura de feedback. Eu não vou fazer isso aqui agora,
nesse vídeo especificamente. Mas o feedback estruturado, ele tem... vou ter que dar uma palhinha para dar contextualização aqui. Mas o feedback estruturado, ele tem 3 momentos muito importantes. O primeiro é o acolhimento e respeito à pessoa. Acolhimento e respeito à pessoa no sentido de que é uma demonstração que o líder, o gestor deve dar do porquê aquela pessoa é importante na equipe, do porquê ela está compondo aquela equipe. Certo? Então, assim, começa com uma valorização da pessoa. O segundo ponto, o segundo componente do feedback estruturado é o apontamento de um fato, que pode ser, e normalmente o feedback é usado para isso, e eu sempre peço para que não seja usado só para isso, o fato a ser corrigido, a ser melhorado, a ser adequado. Então, pode ser uma falha de comportamental, né, um comportamento inadequado, pode ser uma performance de entrega de qualidade ou quantidade abaixo do esperado, pode ser o que for preciso for. Mas aponte um fato, certo? Lembre-se, isso não é avaliação de desempenho, é feedback. Feedback é sobre um acontecimento, uma ocorrência. E aí, termine com um compromisso de desenvolvimento. Ou seja, o que nós vamos fazer com isso? Então o cara sabe que ele é importante, que ele está integrado na equipe, que você conta com ele sabe que ele está falhando em tal ponto, como que a gente vai melhorar isso? E eu falo a gente por quê? Porque ele tem que ter a melhora dele, o desenvolvimento, a adequação de comportamento, seja lá o que for, e você vai oferecer apoio nessa hora. Porque falar para o cara se vire para melhorar isso não é feedback, tá, gente? Tem gente que faz isso. Ó, você precisa melhorar nisso, vai procurar ajuda, vai procurar alguém, procura RH, procura... Enfim, não é feedback eficiente. Mas, você tem que melhorar nisso, conte comigo para te ajudar, eu te ofereço tal e tal apoio, se tiver coisas palpáveis ali que possa ser falada, explicitada já no começo da conversa, mas a responsabilidade de desenvolvimento é sua. Quando a gente fala sobre isso novamente, defina novos checkpoints. Tem coisa que é, por exemplo, um desenvolvimento de habilidade pessoal que pode marcar, vamos falar de novo daqui 30 dias sobre isso, ou daqui 15 dias, sei lá, defina. Mas mostre que aquilo é um processo que é importante, certo? Então, faça isso com toda a equipe. Ainda que tenha alguém que não precise ter um feedback, marca lá uma conversa com ele, valorize, e se tiver tudo ok com ele, naquele ponto de apontar a necessidade de melhoria, aponte que está tudo bem. Então, tem gente que fala para mim muito de feedback positivo e negativo. E eu, fazendo até um jogo de palavras, eu falo, não existe feedback negativo. Se o feedback for negativo, deu alguma coisa muito errada no meio do processo. O feedback, todo ele é positivo. Positivo no sentido de que a pessoa tem que sair daquela sala melhor que entrou, pelo menos com um entendimento melhor do que se espera dela, e positivo no sentido de que buscou melhoria e desenvolvimento. Agora, tem dentro do feedback positivo, tem o feedback de correção e o feedback de reforço. De correção é aquele que eu acabei de falar, corrigir um ponto falho. De reforço é aquele, tá tudo certo, tá tudo indo muito bem. O que eu ouço nessa hora? Tem gente que fala assim, eu não dou feedback de reforço porque meu funcionário vai pedir aumento. E eu falo, se você está nessa situação, você não tem equipe na mão. A equipe não está comprometida com o seu resultado, porque eu vejo os grandes líderes, os líderes que estão de fato junto com a equipe e que compartilha a visão, compartilha objetivos e metas e estão caminhando junto, todo o elogio, todo o reforço de comportamento que faz, ele se torna um cara muito bem quisto e a equipe agradece muito a ele por esses reforços, certo? É lógico que abre uma oportunidade da pessoa reivindicar alguma coisa, mas presta atenção nesse cara. Se ele está esperando ter um elogio para pedir aumento, alguma coisa está muito errada. Então não tenha medo de fazer o elogio, de fazer um feedback de reforço. Faça. A equipe agradece, a equipe precisa, equipes gostam disso.
Não pense que bater papo no cafezinho, gostei do que você fez ontem lá, é feedback. Não é. Certo? Feedback tem que ter uma motivação explícita e tem que esperar algum resultado dele. No caso, ou o reforço de um comportamento, de uma ação de venda, uma ação produtiva qualquer, ou uma melhoria de performance ou de comportamento. Não solte palavras no ar e pense que eu dei feedback informal. Feedback informal funciona muito bem se a outra pessoa tiver sintonizado, mas é assunto para outro vídeo. E aí, depois dos feedbacks estruturados, tem sim a famigerada avaliação de desempenho. Eu estou brincando aqui famigerada, mas eu acho que a avaliação de desempenho ela deve ser a consolidação de um conjunto de feedbacks dado ao longo do período, seja ele semestral ou anual, como eu falei. Então, se a avaliação de desempenho ela é aquele evento que o RH tem que cobrar o líder, a avaliação de desempenho vai fechar em tal data. Eu já vi isso muito, gente. O que acontece com a avaliação de desempenho é uma injustiça com o funcionário que está esperando aquela oportunidade para conversar com o líder e o gestor dele e expor as metas pessoais e receber um feedback efetivo, o que eu estou fazendo, estou indo bem, estou indo mal. Tal. Mas o que normalmente acontece não é nada disso, que gera uma carga de trabalho para o gestor, porque ele fica achando que aquilo é uma obrigação que ele tem que cumprir para tirar o RH do pé dele, e é uma frustração absurda para o funcionário que espera aquele momento para ver de fato construir de fato alguma coisa a mais no encaminhamento de carreira dele, não tem isso. Então chega lá o gestor, eu não vou nem chamar de líder, porque o cara que faz isso para mim não é líder mesmo. O gestor lá pega e fala, eu te avaliei aqui A, B, C, tal, beleza, assina aqui. Ou então pega e fala para a pessoa fazer a autoavaliação, você faz a avaliação dele, olha lá, tal, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, tal, não explica nada, não combina nada, e aí assina aqui, eu entrego para o RH e fica tudo certo. Se você não faz assim, parabéns. Eu estou sendo muito genérico e muito negativo aqui para poder ser mais explícito no que acontece nas práticas que vão totalmente contra o meu conceito de avaliação, de gestão do desempenho. Essa é uma grande oportunidade de você corrigir a rota, mas com base na sequência de feedbacks que já foi dado. Se você deu vários feedbacks ao longo do período avaliado, na hora de consolidar ali, o funcionário não toma susto, não tem surpresa, você não tem trabalho nenhum, é só puxar lá os feedbacks que você deu, conversar, beleza, evoluiu, melhora nisso, melhora naquilo, conte comigo, pronto, já era. Não tem que esperar o RH cobrar, não fica pesando, sabe? Então, fica muito mais fácil e tem uma utilidade. Porque do jeito que é feito na maioria dos casos, não tem utilidade nenhuma, a não ser cumprir uma formalidade do RH, que vem das políticas e tudo mais, aquilo que a gente já falou no começo do vídeo. Depois da avaliação de desempenho, não é nessa sequência, obviamente, uma linha reta, mas vem o plano de reconhecimento. O plano de reconhecimento é aquilo assim, primeiro, promoções, bônus, premiações fora do bônus, premiações eventuais de campanhas, de objetivos atingidos, de metas estabelecidas, enfim. Tem várias maneiras de se fazer o reconhecimento. E vai desde o reconhecimento formal estipulado pela empresa até um reconhecimento que eu chamo de reconhecimento de baixo custo ou reconhecimento de custo zero, que é um day off, que é pagar um jantar com a esposa para o funcionário ou com o marido, para o funcionário que se saiu muito bem numa determinada função, que é um café da manhã para a equipe toda. O custo zero é modo de dizer, obviamente, tudo isso tem custo, até o day off tem custo,
Mas são reconhecimentos que valorizam de fato a pessoa, valorizam o profissional, mas custa muito pouco. Agora, o principal dos reconhecimentos é ficar atento às oportunidades internas, oferecer oportunidades internas para aqueles que estão se destacando, ainda que eventualmente não seja na sua área. Porque é comum o funcionário de ótimo desempenho ficar refém de uma área lá porque a área não abre mão dele. E aí não é gestão do desempenho, porque ou essa pessoa se desmotiva, o desempenho cai, ou você perde ela para o mercado, que é pior do que perder para a própria empresa. Então, nessa hora da gestão do plano de reconhecimento, também entra lá aquele questionamento das políticas internas. Né? Eventualmente, né, tem um caso que eu também já relatei aqui em algum vídeo, de um cliente amigo meu que trabalhava numa grande empresa de logística marítima e tinha uma vaga interna, ele era gerente, um gerente já bem graduado, ele tinha uma vaga interna e a vaga lá oferecia um salário bem maior do que aquele que ele ganhava, tipo 35%, 40%. E ele se candidatou à vaga, passou em todo o processo, alguma coisa falhou nisso, ele passou em todo o processo, e na hora de ser consolidado lá na vaga, de ser efetivado na vaga, disseram para ele que ele não podia, porque o aumento de salário... que disseram que ele podia ir, mas que o aumento de salário seria só de 20%, porque era política. Quer dizer, ele podia, só que o salário seria bem diferente daquele que o cara que viria de fora. Ele se demitiu no mesmo dia e uma semana depois estava trabalhando no concorrente por um salário melhor do que aquele que tinha da vaga que ele tinha se candidatado. Então, mas política é política. Política é política, a gente já falou, mais ou menos, né? Porque tem hora que é contra o funcionário e vai... A política é desconsiderada. Mas aí, gente, para finalizar, tem o último ponto que eu falo da gestão do desempenho, que é quando o funcionário se demite. E aí o funcionário se demite por qualquer problema desse tipo, e ele sai da empresa, ele pede demissão. E aí eu até discuti uma vez com uma CEO de uma empresa, que ela falando assim, as pessoas saem por causa de um salário melhor. E eu falei, não é por isso. Não, mas é isso que eles alegam, porque não sei o que. Eu falei, eles falam isso porque é o mais fácil de falar. Então, eu participo de uns grupos de empreendedores que se discute muito preço. Então fala assim, a maior resistência lá, como chama, a maior dificuldade que eu tenho para vender é por causa do preço. E aí, o senso comum é de que não é preço, é uma questão de prioridade. A pessoa não está comprando aquilo porque aquilo não é prioridade para ela, porque por um preço muito maior, se for prioritário, ela compra. Salário, a saída da empresa é a mesma coisa. A pessoa se demite e ela está descontente porque prometeram e não entregaram, não cumpriram com ela, porque o ambiente é ruim, porque o líder, não considera os ambiente muito pesado a partir da liderança, os colegas estão se comendo lá. Aí ele fala, isso aí é difícil de explicar, é chato de explicar, é ruim de explicar. Aí ele fala que é por causa do salário. Ninguém discute salário. Me ofereceram X reais a mais, daí eu fui. É mentira. A não ser naquele caso determinante de que a diferencial de salário é comer ou não comer, vamos falar num nível bem operacional, lá bem inicial de carreira, de pessoas com formação baixa tal, que recebe 200, 300 reais de aumento de salário, de proposta de aumento. Nesse aí você pode acreditar que pode ter a ver com um aumento de salário. Nos cargos daí para cima, mais elevado, é mais fácil falar. Então você faz uma entrevista demissional lá, perde a maior chance do mundo de fazer gestão. Por quê? Porque a pessoa fala que saiu por causa do salário melhor. Me ofereceram X% a mais e eu fui. Como no meu caso lá, que ofereceram 108% de salário. Eu acho que era um bom motivo. Mas eu não teria saído daquela empresa se eu tivesse satisfeito com ela. Sabe? É muito, muito provável que não.
porque tinha um monte de probleminha que estava sendo desse tipo. Eu tinha sido já 2 vezes coberto férias de gerente geral, gerente principal, que era o título na época lá. E, excelente, você como gerente. Aí eu voltava para a função de gerente de conta, ficava lá e tinha gente que era promovido na minha frente, eu não entendia nada. Falei, pô, testado eu já fui, elogiado eu já fui, recebi 1000 recomendações, aí não vinha um aumento. Mas era 108%, então podia ser, certo? Agora, pense na pessoa que recebe uma proposta para ganhar alguma coisa a mais, e ele vai embora, e aí o gestor, o RH e quem estiver envolvido nesse processo de demissão, de análise da demissão, assume que é verdadeiro aquele problema do aumento de salário. O cara saiu para ganhar mais. Se saiu para ganhar mais, eu não quero mexer na política, então não tem jeito, eu não faço gestão daquilo. De todo jeito eu não faço gestão. Por quê? Saiu por causa da política, aqui, do salário, aqui dentro está tudo certo, na minha área. O RH fala, saiu por causa do salário, a solução seria pagar um salário maior do que a média do mercado, que seria uma incoerência, seria uma burrice no extremo, porque no médio prazo, ou até no curto prazo mesmo, pagar salário acima da média do mercado vai ser fatal para a empresa, certo? Então, eu não posso fazer nada quanto ao salário, eu não posso fazer gestão porque eu acho que foi o salário e não foi. Então, use uma técnica melhor de entrevista ou faça gestão do desempenho o tempo todo, porque na hora que o cara sair lá, você vai saber por que foi, não precisa nem perguntar para ele. Bom, gente, era isso que eu tinha para hoje. Eu vou refalar rapidamente aqui todas as etapas que eu falei sobre a gestão do desempenho, que é, primeiro, a definição do perfil, fazendo a descrição do cargo muito bem feita, para aí então definir o perfil de acordo com as entregas que essa pessoa tem que fazer, acompanhar ativamente o processo de recrutamento e seleção, não delegar isso de jeito nenhum, principalmente no tocante aos comportamentos que você espera daquela pessoa, ter uma flexibilização de cargos de políticas e salários, de política de cargos e salários, para que, em se tratando de alta performance, possa ter algum jogo de cintura quando você precisa reconhecer ou reter algum desses talentos, ter objetivos e metas muito claros, muito bem definidos, porque essas pessoas são movidas a objetivos e metas, dar feedbacks estruturados ao longo de todo o ano, de todo o semestre, independente de avaliação de desempenho. Faça do feedback uma ferramenta a ser usada na hora da avaliação de desempenho. Use a avaliação de desempenho de fato para analisar todo o período e combinar steps futuros. Tenha um plano de reconhecimento consistente e aproveite o momento da demissão, de eventual demissão de alguns dos seus talentos, para entender aonde que teve a falha ou por que ele está saindo. Pode até não ser uma falha, tem uma oportunidade, uma vontade de mudar, mas enfim, aproveite esse momento e não aceite resposta vaga, como, por exemplo, eu tive uma proposta melhor de salário. Na maioria das vezes, e eu estou até sendo muito enfático nisso, na maioria das vezes não é isso. Então é isso, gente. Líder de alta performance faz gestão do desempenho. O desempenho é analisado o tempo todo, seus funcionários, sua equipe vai adorar isso, porque vai se sentir valorizada, vai sentir que está junto. A curva de crescimento e de desenvolvimento é muito acentuada, e consistente. Mais que acentuada, ela é consistente. Você não vai ter picos e vales no seu desenvolvimento de equipe, na sua entrega, vai ser muito legal. E isso gera aquela espiral que eu falei no vídeo anterior, que é a espiral de desenvolvimento. Você se fortalece como líder, a equipe te fortalece porque ela entrega, te respalda, e gente sai, gente entra. Ok, gente? É isso. Obrigado. Desejo a todos muito sucesso, alegria e felicidade.